Olá pessoal, tudo jóia? Meu nome é Ailton, sou estudante de teologia da Unicesumar. Hoje eu vou fazer um vídeo bem rápido, bem breve, reflexivo a respeito de um assunto que nós estamos abordando, como instituição, como matéria aí, de produção, de conhecimento, enfim. Hoje nós vamos falar um pouco do Byung-Chul Han, e de um contexto de uma sociedade do desempenho, e que você possa, entender que o lugar é o descanso, e esse descanso é em Jesus. Mas primeiro nós vamos entender um pouco a respeito do que diz isso, O Han, apelidando ele aí, ele diz um pouco sobre o cansaço moderno. O que é esse cansaço moderno? A corrida dos ratos. O cansaço moderno é a pressão por se tornar ou ser alguém conforme aquilo que você produz. A intenção de que você deva ser resposta para todas as coisas. No seu ambiente, seja social, seja profissional, em todas as coisas que nós estamos intrínsecos dentro da sociedade. E o que é esse cansaço moderno? É um cansaço de que onde a gente é cobrado muitas vezes por nós mesmos, pela sociedade, desde quando nós nascemos, em ser alguém. E quando a gente olha para o Evangelho não é a respeito do que nós podemos nos tornar, mas é quem somos, e agora nós podemos revelar e a cada dia nos tornar parecidos com uma pessoa, e não ser uma pessoa pelos resultados aparecidos, da sociedade. Exemplo, ele diz muito fundamentalista nessa parte, onde fala que o cansaço moderno ele não é só um cansaço físico, mas é um cansaço emocional, um cansaço espiritual, é um cansaço de se sentir falho na sua identidade como pessoa, como produtividade, Um ambiente muito exemplar para a gente entender isso é no mundo comercial, aonde se fala que a gente é aquilo que a gente entrega. E isso representa esse cansaço moderno. Porque nós nem sempre vamos conseguir entregar tudo aquilo que nós imaginamos, as coisas sempre vão sair fora do nosso controle. E tem um texto que diz, em Mateus 11, versículo 28 até o 30, que diz que Jesus oferece um descanso interior. Então diz que: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse trecho da passagem bíblica nos revela duas coisas. Uma, que o descanso só pode ser realmente em Cristo Jesus. Que nesse mundo nós vamos receber pressões, aonde essas pressões muitas das vezes querem nos conduzir, que nós somos aquilo que nós entregamos e não que nós já somos antes de entregar. Porque aquele que entregou o primeiro que nós, entregou antes mesmo que nós fôssemos filhos, pelo teu Espírito. Então, esse é um ponto. Jesus é o único descanso. E o outro ponto é que os cansados. Então, nós vamos nos cansar em algum momento. Nós vamos nos cansar, e esse lugar, esse ambiente, esse lugar de descanso é o próprio Senhor Jesus. Nós vamos nos cansar nesse cansaço moderno, que diz que nós somos por aquilo que nós entregamos, que às vezes nós somos números dos resultados, e na nossa vida não é sobre resultado, mas é sobre o processo. Quando a gente vai olhar com Jesus e ele diz isso, a gente entende que esse descanso não depende de uma produtividade, mas de uma identidade, do entendimento, de um lugar que a gente se encontra nesse ambiente de cansaço, e a gente testemunha que nós precisamos desse lugar de descanso. O Han também diz sobre um cansaço fundamental, que é um cansaço que nos leva, não à destruição, mas nos reconecta com a vida e nos reconecta à admiração das coisas. Quando Jesus diz que nós vamos nos cansar, e diz também que ele é esse descanso, é isso que está querendo dizer. Que em muitas situações das nossas vidas nós vamos nos cansar. A própria palavra diz que até os jovens se cansam, mas aqueles que confiam no Senhor têm as suas forças renovadas. Essas forças renovadas é esse cansaço fundamental que nos levou a um lugar de meditação. Encontre esse lugar, você que está cansado, que eu possa encontrar quando eu me cansar, que não é um lugar de resultados
prospectados a partir da nossa força. Que o seu lugar de descanso não seja sobre os números com o qual você entregou, ou seja sobre tudo aquilo que você tem como resultado e entendimento de que isso levará a você ser alguém. Que você não descanse num serviço bem feito pelo resultado que te agradou e que você também não se canse porque não alcançou esse resultado, mas que você possa entender que o seu descanso é no Senhor Jesus. Que você possa entender que existe exaustão no trabalho, existe exaustão nas redes sociais, existe exaustão ministerial, onde muitas das vezes o cansaço não é físico, é emocional, é espiritual, onde tentamos nos reafirmar pelaquilo que nós podemos fazer ou entregar, mas que você possa encontrar esse descanso, como o Han disse, né? Esse cansaço fundamental que nos vai levar para um descanso fundamental, que é em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que você possa entender que esse descanso no Senhor é uma vida em comunidade, é uma vida repartida, é uma reflexão comunitária, é um descanso onde, como diz em Gálatas 6, a gente leva as cargas um dos outros, não no sentido de fazer aquilo para o outro, porque senão nós vamos adquirir mais cansaço ainda, se pensarmos ser resultado sobre o outro, mas que a gente possa entender que levar as cargas um dos outros é dividi-las no meio do caminho. Que Jesus te abençoe, que você possa pôr esse descanso, que não é sobre um resultado, porque senão, enquanto você não entrega esse resultado, você não descansa, e os nossos resultados, nós nos cobramos sempre entregar o melhor. Que você entenda que tudo isso vai passar, mas que não vai passar é a sua relação com o único que é capaz de descansar as nossas almas desse cansaço que nos assola desse mundo. Nós somos eternos e o mundo que é Cronos não consegue nos suportar, só o eterno que consegue. Que Deus te abençoe, que você seja livre desse cansaço, que você encontre um descanso em uma pessoa e não no que você pode fazer. Que Deus te abençoe. Amém. Tchau, tchau.